Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E hoje eu vou falar sobre a quebra do Silicon Valley, né? Segunda maior quebra bancária da história dos Estados Unidos. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Nessa última semana, o mercado foi muito impactado pela quebra do Silicon Valley, né? Como eu falei, segunda maior quebra bancária da história dos Estados Unidos, ficando somente atrás para a crise de 2008, em que a gente teve a quebra do Lehman Brothers. Então, sim, teve muita repercussão, era um banco conhecido, era um banco relevante, né? 16º maior banco dos Estados Unidos. E eu sei o que você está pensando, o 16º nem é tão grande assim, mas você tem que pensar que o mercado bancário estadunidense não é que nem o brasileiro, né? Que a gente tem um mercado bancário muito concentrado. Nos Estados Unidos, o mercado é muito diferente, ele é extremamente pulverizado. A gente está falando de um mercado com 5.000 bancos, para vocês terem uma ideia. Então, quando eu falo de 16º maior player, eu tô sim falando de um banco de peso. Para vocês terem uma comparação, ele tinha 206 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Isso é mais do que o Itaú. O Itaú tem 757 bilhões de reais sob gestão, o que daria 150 bilhões de dólares. Então, falar de um banco desse nível quebrando, né, um banco desse porte, sim, assusta. Sim, começam a falar de risco sistêmico, começam a falar de como isso vai repercutir no resto do mercado, porque era uma instituição de peso. E aí, o que aconteceu, né? Como um banco desse tamanho, com 206 bilhões de dólares de ativos sob gestão, fundado em 1983, né? Como uma instituição desse tamanho, acaba quebrando em 48 horas, que é o que estão falando que aconteceu. Pra gente entender como um banco desse nível quebra, a gente tem que entender que o mercado bancário só funciona porque as pessoas acreditam no mercado bancário. Mariana, não entendi nada do que você falou. Calma que eu vou explicar. O que acontece? Sempre que você faz um depósito no banco, o que o banco faz? Ele pega esse dinheiro e ele reserva uma parte, né? Ele deixa uma parte como reserva do banco e o restante ele empresta. Então, por mais que quando você acesse a sua conta bancária, o valor que está lá não tenha mudado, na prática, esse dinheiro não está mais com o banco. Ele pegou uma parte desse valor e emprestou para alguém. Como que isso é funcional, né? Como que isso não dá ruim? Porque as pessoas confiam que é funcional, elas confiam que se elas precisarem do dinheiro, o dinheiro vai estar lá, então elas não cobram o banco sobre isso. Mas se por algum motivo todo mundo decidisse sacar ao mesmo tempo, o banco ia se ferrar muito. Porque ele não teria dinheiro para pagar todo mundo, porque ele emprestou parte desse valor. Então, assim, só com essa historinha muito básica que eu fiz aqui, já dá para entender como confiança é uma premissa muito importante para o funcionamento do mercado bancário. O que acontece? Esse descasamento que eu expliquei aqui, né, sobre o que os bancos realmente têm em reserva, né, o que os bancos têm em dinheiro e o que eles devem, né, realmente o valor total que estaria na conta dos seus clientes, essa diferença ainda é potencializada na economia real por uma coisa que a gente chama de multiplicador bancário. Como assim? Eu contei a historinha de que você faz um depósito no banco e aí esse banco vai pegar esse dinheiro, uma parte vai ficar como reserva e uma parte vai ser emprestada. Qual é a segunda parte da historinha que eu não contei? Que a pessoa que pegou esse empréstimo, ela vai usar esse dinheiro para fazer alguma coisa. Ela pode pagar uma dívida, ela pode, sei lá, comprar uma casa. E aí, qual é o pulo do gato que a gente tem que prestar atenção? Ok, a pessoa pegou um empréstimo com o banco porque ela queria comprar uma casa. Ela decidiu comprar essa casa, ela fez essa operação, só que ela ainda está devendo para o banco. Porém, quando eu compro a casa, esse dinheiro que foi pegado emprestado do banco virou receita de outra pessoa. O vendedor da casa ganhou esse dinheiro na mão. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro e fazer um depósito no banco também. E aí o banco vai olhar para esse depósito também e decidir que ele vai pegar uma parte e usar como reserva bancária e outra parte ele vai emprestar. E isso fica se alimentando, que é o chamado multiplicador bancário, né? Por mais que oficialmente quem crie o dinheiro seja a Casa da Moeda, os bancos têm esse poder de multiplicar o dinheiro que está circulando na economia.
através do mercado de crédito. Por isso que o aumento dos juros é tão importante para o controle inflacionário, porque você vai precificar esse dinheiro, que foi a discussão que eu puxei no meu último vídeo aqui no canal, inclusive. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo. Com esse multiplicador bancário, né, com todo esse funcionamento que eu descrevi aqui do mercado de crédito, essa diferença entre as reservas que o banco tem versus o que ele deve, né, versus o que colocaram no banco como depósito bancário, né, versus ao valor somado de todas as contas dos clientes. Essa diferença, esse descasamento, aumenta. Ou seja, a quantidade de dinheiro prometida versus a quantidade de dinheiro que o banco realmente tem, não bate. Não bate, ponto. Como que o mercado bancário funciona, então? As pessoas têm fé de que aquele banco é uma instituição confiável e que quando elas forem precisar do dinheiro que está na conta, elas vão conseguir ter acesso a ele. E aí no dia a dia, as reservas bancárias conseguem funcionar, né, para, enfim, dar liquidez para esse banco e que, enfim, que não teria risco daquele banco quebrar, que, enfim, se a pessoa precisar daquele dinheiro, o dinheiro vai estar lá. É um sistema de confiança. É isso que eu quis dizer quando eu falei que o mercado bancário só é funcional porque as pessoas acreditam que ele funciona. Só que percebam, se por algum motivo essa confiança for abalada, tudo pode ruir. Né? Se por algum motivo todo mundo decidir sacar todo o dinheiro da conta ao mesmo tempo, o banco não vai ter dinheiro para isso. Ele não vai conseguir pagar todo mundo, então ele quebra. Então, por exemplo, vamos supor que existe um banco saudável, o índice de Basileia dele, que mostra essa relação de reservas versus o que o banco deve, né? Esse indicador está saudável, está num nível bom, mas por algum motivo surgiu um boato de que esse banco vai quebrar e as pessoas acreditaram nesse boato. Se as pessoas acreditarem, se desesperarem e aí começar uma corrida bancária, ou seja, todo mundo acha que o banco realmente vai quebrar e quer tirar o seu dinheiro antes que isso aconteça, então o banco quebra. Mesmo em teoria, ele estando saudável antes. Se todo mundo correr para sacar ao mesmo tempo, o banco não aguenta. E qual foi a história especificamente do Silicon Valley, né? Como ele quebrou? Ele era um banco conhecido por prestar serviços bancários para startups e setor de tecnologia, que em 2022 derreteu, né? Eu fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal, inclusive. E além disso, né, o coitado acabou se entupindo de títulos americanos quando os juros estavam em 0,25%. Agora os juros estão em 5%. Então, ok, se ele segura esse título até o final, ele consegue o valor prometido inicialmente. Mas se por algum motivo ele tem que vender esse título antes, o banco fica no prejuízo. Então, assim, o mercado já estava olhando para essa combinação com uma certa preocupação, né? Porque não é uma combinação muito favorável. E aí, na quarta-feira, dia 8, o banco anunciou que havia vendido vários títulos com prejuízo e que ele também venderia 2,25 bilhões de dólares em novas ações para reforçar o seu balanço. Essa notícia foi o estopim, o mercado entrou em pânico, a confiança foi quebrada, começou-se um processo de corrida bancária, né? Tudo isso que eu expliquei no começo do vídeo. E aí, sexta-feira, o banco já tinha quebrado, né? Por isso que se fala que ele quebrou em 48 horas. E aí, enfim, o fim de semana foi uma gritaria, vocês devem ter visto, né? O pessoal tentando entender qual seria a magnitude exatamente dessa crise, se seria uma nova crise de 2008 ou não. Obviamente se preocupa, mas não dá para saber ainda, a gente tem que acompanhar. O que se sabe é que o governo, pelo visto, não quer reviver a crise de 2008, que foi uma coisa que eu comentei no TikTok, né? Eles já anunciaram um programa para evitar que isso vire um colapso sistêmico, ele já anunciou que vai assegurar que todos os depósitos sejam pagos integralmente. E aí, enfim, no meio de tudo isso, as ações dos bancos americanos desabaram, né? Nível de ação caindo mais 70% na segunda-feira. Aqui no Brasil, o pessoal ficou em pânico, tentando entender exatamente como isso poderia afetar a gente, né? E aí começou muito rumores de que as fintechs, Nubank, Inter, tudo isso poderia quebrar. E aí eu fiz um vídeo comentando sobre isso no TikTok, inclusive. Tanto Nubank quanto Inter vieram a público e falaram que não tinha exposição à porcaria do banco. Então, ok, talvez eles sejam afetados? Sim, porque como eu falei, existe um risco disso virar algo sistêmico.
Só que eles vão ser afetados da mesma forma que todas as outras instituições do país seriam afetadas, sabe? A gente vive num sistema financeiro global extremamente conexo, extremamente ligado. Então existe esse risco de propagação. Agora, espalhar fake news falando que essas fintechs estavam expostas ao banco, sendo que não estavam, isso causa um pânico desnecessário. E aí essas instituições que teoricamente estão saudáveis, né, índice de Basileia é melhor do que o Itaú, por exemplo, vão lá e correm um risco de quebrar por causa de um rumor. Pessoalmente falando, eu tenho mais medo desses vídeos que o pessoal faz falando que o Nubank vai quebrar, o Inter vai quebrar, porque isso sim tem risco de levar uma corrida bancária, né? O pessoal acreditar e, enfim, se formar um desespero no mercado, um sentimento de pânico no mercado e começarem a sacar. E dá pra ver que o Nubank, inclusive, também ficou bastante preocupado com isso. Ele fez várias notas falando que não tem exposição ao banco. Vi notícia dele fazendo combinado com um ex-funcionário, dos ex-funcionários não falarem mal do banco na rede, né? Ele estava pagando para isso, inclusive. Se isso é algo que começou agora, ou se é mais de trás, eu pessoalmente não sei. De resto, vale comentar sobre o USDC, né? Stablecoin em tese pareada ao dólar, que com tudo isso perdeu a paridade. Porque a emissora tinha exposição ao banco. E também vale comentar que apesar do comportamento dessa stablecoin em particular, o dólar em si subiu. E aí é meio contra-intuitivo, porque eu tô vendo o pessoal na internet falando, não, se tiver uma crise bancária nos Estados Unidos, então o dólar vai derreter. Cara, não é assim que o jogo funciona. Por incrível que pareça, uma crise bancária americana não significa no fim do dólar ou na desvalorização do dólar. Na verdade, significa o contrário. Como eu falei, se isso virar algo sistêmico, isso com certeza vai reverberar no resto do mundo. Então a aversão a risco global vai aumentar. Se a aversão a risco global aumenta, então as pessoas começam a olhar mais para títulos americanos do que para investimentos de risco. E aí a procura por dólar aumenta também. Mesmo com a chance de uma crise bancária nos Estados Unidos, acredita-se que esse título será honrado. Então as pessoas preferem comprar ele. Ah, Mariana, não faz nenhum sentido você tá chutando isso. Cara, é só olhar o que aconteceu em 2008. O ápice da crise aconteceu em setembro de 2008, né, que foi a quebra do banco. Se você comparar o comportamento do dólar entre maio e novembro desse ano, você vê que ele se valorizou contra a maioria das moedas. Ele cresceu 40% versus o real, 20% versus o euro, 23% versus o dólar canadense, versus peso mexicano. Ah, Mariana, então o dólar vai subir. É o momento de eu comprar dólar porque você está me garantindo que esse é um movimento que vai acontecer. Como eu falei, ninguém tem bola de cristal e ninguém sabe qual vai ser o grau de repercussão dessa crise. Pode ser que o governo consiga controlar isso e não vire algo sistêmico. Então, a aversão a risco não aumenta, na verdade ela pode até cair, e aí pode acontecer, inclusive, um movimento contrário. E outra discussão muito importante que vai impactar no câmbio é a discussão da taxa de juros americana. O Fed, no começo do mês, tinha falado que teria que realizar novos aumentos, que a taxa teria que aumentar mais para o controle inflacionário acontecer, e aí agora já estão fazendo pressão para a taxa parar de subir. Se a taxa parar de subir, então relativamente a nossa moeda fica mais atrativa, os nossos títulos ficam mais atrativos. Mas ao mesmo tempo, se os juros americanos pararem de subir, isso pode alimentar o discurso de uma queda da Selic. Então tudo isso tem que ser analisado. Então assim, percebam que tem muita coisa para acompanhar. Tem muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Realmente tem que ver os próximos desdobramentos, Quem fala que sabe o que vai acontecer está mentindo. É um cenário de instabilidade sem dúvida, e é um cenário que decisões muito importantes terão que ser tomadas, que foi a discussão que eu tive no último vídeo, inclusive, Essa questão, você aumenta os juros para controlar essa questão inflacionária, para controlar esse crédito. E aí percebam que o problema não é o aumento dos juros em si, mas sim que as empresas se alavancaram muito quando os juros estavam baixos. Então isso tem que ser precificado. Ao mesmo tempo, você não quer criar instabilidade no sistema financeiro. Então tudo isso é um debate muito delicado que vai acontecer agora. E sim, cada vez mais sendo discutida uma possível crise, uma possível recessão. E quando a gente fala de crise, não é só notícia no jornal, mas pessoas sendo demitidas, pessoas ficando sem renda. Então, esse é um momento que, querendo ou não, é importante se proteger, é importante proteger o patrimônio, é importante tomar decisões calculadas. O objetivo do vídeo foi explicar tudo isso, trazer inclusive de volta a discussão que eu tive no meu primeiro vídeo,
que também foi um vídeo sobre crise de crédito, né, mas falando da situação brasileira. E é isso, gente, assim, é o que eu falei, muita coisa para acompanhar. Tá um cenário delicado, mas se inscrevam no canal, curta esse vídeo e comenta que a gente vai conseguir passar por isso juntos. E é isso.